Vamos analisar então agora como é que foi desenvolvida a nossa tela, a parte de cabeçalho e detalhe aí. Vou fechar o menu. Eu vou abrir aqui nessa outra instância do Delphi a aplicação de servidor. Aqui está. Vamos então às explicações da tela, né? Shift F12. Tenho aqui, olha, o F, orçamento empresarial. Aqui está. É uma tela parecida com a que nós estamos acostumados a ver no treinamento, tá? Temos essa parte aqui de cima com os botões de navegação, os botões de CRUD aí, inserir, alterar e excluir. O botão filtrar, que vai chamar a nossa tela de filtro. Exportar com as opções de exportação, imprimir e sair. Aqui embaixo eu tenho os campos que serão carregados, os campos relacionados a essa grid. O critério para consulta e o filtro rápido, né, que vai fazer uma consulta e já vai carregar os dados aqui na grid, tá? Na parte de trás eu tenho o mestre detalhe, tenho os dados aqui do orçamento cabeçalho. Esses dados eles serão armazenados e carregados a partir da tabela orçamento empresarial. Na parte de baixo eu tenho uma grid, né, a grid orçamento detalhe. Os dados serão carregados a partir da tabela orçamento detalhe. Tenho os botões cancelar e salvar, são os botões padrões que aparecem aqui no painel Edits. E tenho três outros botões aqui, olha, o gerar orçamento, o botão pegar realizado e o botão calcular variação. Vou pressionar F12 para nós analisarmos o código dessa tela, tá? A primeira coisa que nós fazemos aqui no Form Create é configurar o cliente dataset ou os clientes datasets que nós vamos utilizar nesse formulário e as suas respectivas grids, né? Então esses clientes datasets nós inserimos aqui no Data Module. Eu tenho três clientes datasets. Tenho o do orçamento empresarial, tenho o do orçamento detalhe e tenho o do orçamento período. Tá? Então tenho três clientes dataset porque tenho três tabelas. E nesse caso eu vou utilizar três grids, né? Você deve estar se perguntando, tá, mas nessa tela eu só tenho duas grids. A grid principal, que é a do orçamento cabeçalho, a grid secundária, que é o do orçamento detalhe. Cadê a grid do período? Quando nós pressionarmos F1 aqui no período, eu vou até alterar ele aqui. Aqui no período, olha, vamos colocar F1 para dar a entender que tem uma pesquisa aqui, tá? Então quando nós pressionarmos F1 aqui, olha, nós vamos chamar a janela de lookup. É nessa janela de lookup que tem uma grid, nós vamos carregar os dados dos períodos, tá? Por isso que nós precisamos de três clientes dataset. Retornando então aqui, vou pressionar F12 para nós voltarmos para o código. Vou configurar o cliente dataset do orçamento empresarial. Então, insiro aqui todos os campos. Os campos eles são idênticos ao que estão aqui, né, em orçamento empresarial. Tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. Tem um campo a mais aqui. Né? Por que isso acontece? Porque eu tenho um campo a mais. Vamos ver qual é esse campo. ID, ID. ID orçamento período, ID orçamento período. Nome período. Aqui eu não tenho nome período. Por que eu tenho esse nome período aqui? Esse nome período, como cada orçamento vai estar vinculado a um período, que são esses períodos aqui, ó. Quando eu carregar os dados na minha grid principal,
seria interessante que eu já mostrasse o nome do período. Então, no lugar de aparecer 1, 2, só o ID do período, seria legal que tivesse o nome do período, tá? É por isso que eu vou criar esse campo transiente no cliente dataset do cabeçalho. O que é um campo transiente? É um campo fake, é um campo que ele aparece para o cliente, mas ele não é persistido no banco de dados, ele não é persistente. Tá? Transiente é o contrário de persistente. Persistente é inserido, transiente não. Ele só aparece para o usuário ali, mas ele não é persistido no banco de dados. E como é que eu vou saber disso? Aqui no VO, orçamento empresarial VO, eu tenho os campos. ID, orçamento, nome, descrição, data inicial, número de períodos, data base, e tem um campo ali no finalzinho que é o nome período. Esse nome período, eu informei algumas coisas aqui nos atributos dele. Então esse aqui é o nome dele. No caption não coloquei nada. Eu estou utilizando ou essa assinatura ou essa, no caso é essa de baixo, tá? Ele vai aparecer na janela de lookup? Não. E finalmente, ele é transiente? True. Tá? Ele é um campo transiente. Mais detalhes sobre que tipo de assinatura é essa daqui, né? Que anotação é essa que nós estamos fazendo, você vai encontrar no treinamento de RTTI. Ok? Se você ainda não assistiu o treinamento de RTTI, é muito importante que você assista para que você entenda aqui essas anotações, as anotações do Delphi. Okay? Isso aqui é utilizado lá no T2TIORM, né? Quando ele for persistir os dados dessa tabela, ele vai saber que esse campo aqui não deve entrar na consulta de inserção, de alteração, vai entrar na consulta só de seleção, mas de inserção e alteração não. Por quê? Porque ele é um campo transiente, tá? Ele não é um campo persistente. Então, posso ficar confortável para criar o campo aqui, porque esse campo ele existe no meu VO. E o meu sistema sabe que ele não vai fazer nada com esse campo em relação ao banco de dados, porque eu já informei para o meu sistema que ele é um campo transiente. Ok, então continuando, né? Configurei aqui o meu cliente dataset, criei o cliente dataset, agora eu configuro a minha grid principal. De acordo com os campos aqui, eu vou colocando o cabeçalho, a descrição dos cabeçalhos das colunas. E logo aqui abaixo eu configuro a largura das colunas que eu desejar. Concluído a parte da grid principal, vou para a grid secundária, que é a grid interna, essa daqui, ó. Faço a mesma coisa, né? Primeiramente, crio os campos, tá? Então, se nós viermos aqui em orçamento detalhe, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 campos. Tenho 3 campos a mais aqui. Quais são? Classificação e descrição. São esses dois campos aqui que tem a mais, tá? Por que isso? Porque no meu orçamento detalhe, eu tenho o ID da natureza financeira. Tá? Mas só o ID da natureza financeira não me diz nada. É importante que eu informe para o usuário a classificação e a descrição da natureza financeira. Tá? Então esses dois campos aqui da natureza financeira, eles vão aparecer no orçamento detalhe como campos transientes. Ok? Tanto é que no meu orçamento detalhe VO, eles aparecem aqui, olha, classificação e descrição como transientes, tá? Mas tem um terceiro campo solto ainda, né? Que campo é esse? Esse terceiro campo eu não precisei nem informar no VO, tá ok? Esse terceiro campo é o campo persiste. Tá, eu vou ter que fazer aqui um controle para eu saber em que momento esses dados eles devem ser persistidos no banco ou não. Por exemplo, quando eu clicar aqui em gerar orçamento, vão aparecer aqui vários registros. Isso quando eu estiver inserindo, tá? Quando eu clicar em inserir e gerar orçamento, vão aparecer vários registros aqui para mim. Cliquei em salvar,
Todos esses registros devem ser persistidos no banco? Sim, porque eu estou inserindo, né? Mas digamos que eu clique em alterar. Daí os dados eles já vão aparecer aqui, eles serão carregados nessa grid. Digamos que eu tenha 5 registros aqui. Desses 5 registros, quando eu clicar em salvar, qual deles deve ser salvo no banco? Eles devem ser salvos de novo? Só se eles forem alterados. E como é que eu vou saber que eles serão alterados? Então, observe que essa grid ela está vinculada ao DS Orçamento Detalhe, lá no Data Module. E o DS Orçamento Detalhe, ele tem um evento After Edit. O que é que ele faz? Ele põe persiste para sim. Então, se eu chegar a editar alguma coisa ali, eu já sei que eu devo persistir, né? Se o persist estiver igual assim, é porque aquele dado deve ser persistido lá no banco de dados. Ok? Nesse caso aqui, no update, né? Então, para isso que serve o campo persiste aqui, tá? Ele é um campo de controle, não é nenhum campo transiente que eu vou trabalhar no sistema. Não, ele é um campo de controle apenas para eu saber se eu devo persistir esse dado ou não, tá? Depois que eu crio o dataset, eu configuro as máscaras dos campos que são float, né? No caso aqui, valor orçado realizado, taxa e valor da variação. Configuro o cabeçalho de cada coluna na minha grid. E aqui eu termino, né, de configurar aí as informações necessárias para o formulário assim que ele é criado.